Este vídeo contém cenas fortes e não é recomendado para menores de 18 anos. Por que Mahito é a maldição mais perversa em todo Jujutsu Kaisen? Simples, porque ele é tão perverso quanto a humanidade e todo o mal que ela já fez. Vivemos em um mundo obscuro, onde somos manipulados a todo momento. E neste mundo perdido e sujo, o medo e o ódio tomam conta. E é exatamente por esses sentimentos que o Mahito, o filho da humanidade, nasceu. Mahito é sem dúvida a maldição mais complexa e detalhada de toda a história do anime. E infelizmente, também é a que mais se parece com a gente. Então nesse vídeo, eu vou apresentar uma análise pesada, que mostra como os feitos mais obscuros da humanidade inspiraram o autor Gege Akutami a criar uma maldição realmente maligna. E também porque o Mahito é obcecado pelo Yuji Tadori. Mas para entendermos tudo isso, primeiro temos que entender a sua origem. As maldições nascem através da energia amaldiçoada que os humanos produzem com seus sentimentos negativos. E quando um medo específico é compartilhado por muitas pessoas, o grande volume de energia amaldiçoada cria uma consciência. Essas consciências são conhecidas como espíritos amaldiçoados. E foi assim que o Mahito nasceu, através do medo e do ódio que as pessoas têm uma pelas outras. Lembrando que quanto mais sentimentos negativos existem, mais poderosas e inteligentes são as maldições. Porém, Mahito é diferente, já que ele ainda é relativamente jovem e ainda está em desenvolvimento, sempre aprendendo e evoluindo. E isso daí não é por acaso. Essa imaturidade é diretamente ligada à humanidade, que está sempre em uma jornada de autoconhecimento. E é exatamente aí que o Mahito tá, buscando evoluir e se descobrir a todo momento. Este paralelo fica claro quando imaginamos que o Mahito é como uma criança. Ele é curioso, divertido, brincalhão e manifesta sentimentos humanos a todo momento. Porém, durante a sua jornada, ele só busca uma coisa de verdade: descobrir a real essência da sua alma. Então agora, para a gente entender todas as conexões que ele tem com a humanidade e também qual é o motivo principal da sua existência, vamos dividir a nossa análise em 4 tópicos absurdamente humanos. E eles são a ciência, a guerra, a filosofia e a religião, para assim a gente conseguir entender quais foram as atrocidades feitas pela humanidade que inspiraram a criação do Mahito. Mahito é um cientista, tudo graças à junção do seu feitiço de transfiguração inerte com a sua curiosidade. E a obra deixa claro que ele sempre está testando coisas novas, sempre está fazendo experimentos, tanto com a sua alma quanto com a alma das suas vítimas. Isso porque a sua habilidade muda a forma de corpos humanos. Mas o porquê disso eu vou explicar daqui a pouco. A verdade é que a ciência humana é diretamente ligada à curiosidade, à necessidade de descoberta. E graças a ela a gente tem a nossa tecnologia. E ela se resume a tudo, como prédios, carros, casas, remédios, celulares. E na boa, sem ela provavelmente não teríamos nem saído das cavernas. Porém, no meio de muitas descobertas que salvaram vidas e deram esse conforto que a sociedade tem, muitas vidas foram perdidas, tanto de pessoas quanto de animais, e esses sacrifícios são conhecidos como cobaias. A dura realidade é que muitas vezes na história, para ter um avanço significativo, vidas eram sacrificadas. Eu não pretendo dar detalhes do que aconteceu nas cruéis pesquisas durante a Segunda Guerra Mundial, ou até mesmo durante a existência da sociedade, porque seria injusto. Principalmente porque não foram só vidas humanas que sofreram. Ao longo da nossa história, coelhos, ratos, cachorros, macacos e muitas outras espécies foram sacrificadas, mas não antes de sofrerem muito, para que a gente tenha essa vida no estilo que a gente tem hoje. E esses testes extremamente cruéis são para produzir todo tipo de coisa, até coisas superficiais, incluindo produtos de limpeza, remédios, produtos de higiene, produtos de beleza, armas e muitas outras coisas. Na verdade, até hoje em dia, muitos animais sofrem e morrem por isso. Para ter uma ideia, em 2023 foi informado que só na Grã-Bretanha, que é o conjunto de países lá da Europa, 2,68 milhões de procedimentos foram realizados em animais de laboratório. E mesmo assim esse número foi 3% a menos do que 2022. Esse é um número assustador. E com Mahito não é diferente. Mas com ele as cobaias são exclusivamente humanas. Ele testa tudo, o quanto um corpo pode aumentar, o quanto ele pode encolher e até mesmo o quanto ele pode se deformar sem morrer. E claro, se divertindo muito com tudo isso. Sádico como uma criança queimando formigas com uma lente de aumento. Na verdade, as vidas humanas são como formigas para ele. E tudo é uma descoberta que instiga sua curiosidade. Vemos isso quando ele ficou louco para testar os seus poderes no Nanami, já que ele nunca tinha transfigurado a alma de um feiticeiro Jujutsu antes. E isso sem fazer ao menos uma conta de quantas vidas são perdidas para os seus experimentos. Ele continua compulsivamente, só para saciar a sua curiosidade.
assim como o lado mais obscuro da sociedade. Mas esse aí não é o pior. Acredite, o pior tá por vir. A guerra é um conflito armado entre grupos organizados, sejam eles países, governos ou qualquer outro tipo de organização. E dentro desse conflito, que na maioria das vezes é uma simples divergência religiosa, econômica ou política, inúmeras vidas são perdidas. Mas as vítimas de guerra não se resumem a soldados. Elas são todas as pessoas que sofreram diretamente ou indiretamente com a violência da guerra. E no meio do campo de batalha Jujutsu, Mahito se vê como um soldado, a engrenagem de um sistema maior que se satisfaz com a violência do combate, usando vidas humanas como peões, ou até como munições, e ao mesmo tempo se divertindo com a dor, como se tudo fosse um grande jogo. Mas vamos mais fundo. Muitos dos soldados do Kenjaku lutam por uma causa maior, como o Jugo, que sonha com o dia em que as maldições possam viver livres no mundo, no lugar dos humanos. Porém, Mahito é sádico. Ele se parece mais com um agente do caos, que se diverte com a morte e o sofrimento humano. E esse daí é um reflexo da sua personalidade, que foi desenvolvido através da perversão da humanidade durante as guerras. Pensa comigo, ele quer se testar constantemente e lutar contra pessoas fortes, mas também tem um prazer imenso em manipular pessoas, assim como ele fez com Junpei, um peão na sua mão que foi descartado por não ser mais útil. E eu vou mais além, todo o seu método de combate, como armas brancas, tipo lâminas, estacas e machados, ou até mesmo as serras elétricas e armas de fogo, são a representação das armas mais perigosas que a sociedade já produziu. Outra representação bem forte é a sua transformação final, conhecido como o corpo da matança distorcida, que além de ter um nome bem claro do que se trata, também é feito de metal, como um tanque ou até um helicóptero blindado. E eu diria que sua maior inspiração, ou talvez a maior força, venha das inúmeras guerras que existiram no nosso mundo. Lembrando que o ponto mais sujo de uma guerra é conhecido como crime de guerra. O crime de guerra é uma violação aos direitos humanos. Isso aconteceu em inúmeros momentos, não só nas grandes guerras, como também nas civilizações mais antigas, como as cruzadas, as expedições vikings, e até todo o processo de colonização europeia em diversos lugares do mundo. Lá eles escravizaram sobreviventes, as mulheres, e humilhavam os derrotados. E isso infelizmente acontece até hoje. E dá para ir mais fundo ainda. A falta de respeito à vida humana é explorada pelo submundo da sociedade com ainda mais perversão. E coisas como o tráfico infantil, o sequestro, a venda de órgãos e o aliciamento de menores existem em muitos lugares espalhados pelo mundo. Esse desprezo pela vida, esse desprezo pelo próximo, é o maior motivador do Mahito. Uma maldição tão perversa quanto o pior lado da sociedade. Agora que entendemos as inspirações mais repugnantes, que tal entendermos por que o Mahito decide ser assim? E também por que ele é tão obcecado com Yuji Tadori. Mahito é uma maldição que manipula o corpo humano através da alma, correto? Mas porque a alma em si foi escolhida como uma representação do seu poder. Eu acredito que seja por um aspecto religioso. Logo no primeiro confronto do Mahito, ele pergunta ao Nanami: o que veio primeiro, a alma ou o corpo? E essa questão é bem discutida na nossa realidade até hoje. Muitas religiões acreditam que a alma e o corpo são conectados, mas são independentes. Mas a verdade é que existem diversas interpretações e crenças. Porém, o grande charme desse personagem é o seu questionamento filosófico e também a sua explicação de como a alma veio primeiro. Seu poder afirma que o corpo humano é um reflexo da alma, e se ela for remodelada, consequentemente irá afetar a forma do corpo, até mesmo com um conceito que explica o que seria um espírito amaldiçoado. Mas aí, na vida real, existe algum jeito de manipular a alma? Sim, através dos traumas. Experiências traumatizantes alteram não só a mente das pessoas, como também o corpo. Vemos isso em ataques de pânico ou de ansiedade, onde pessoas se sentem sufocando. Tudo isso graças a uma realidade criada pelo seu próprio cérebro. E o Mahito sabe disso. Ele na verdade vai até além. Ele falou sobre isso em 2 momentos do anime. Primeiro ao tentar matar o Itadori e acabar sendo castigado pelo Sukuna. Quando ele descobre que não pode matar o Itadori, graças à proteção do Rei das Maldições, ele decide matar a sua alma. E ele utiliza uma tortura psicológica que gerou muitos traumas no Itadori. Começando com a transformação do Junpei, depois com várias vidas manipuladas que atacaram Itadori, o forçando a matar pessoas para se proteger, até chegar no momento mais impactante da vida do Yuji, a morte do Nanami seguida pela explosão do rosto da Nobara. Naquele momento, Mahito falou que ia entrar na mente dele. E todos esses ataques psicológicos, todos esses traumas implantados no Yuji, eram para matar a sua alma.
para tirar a sua vontade de viver. E isso vai até mais além. Mahito quebra todo o conceito religioso da importância da alma, explicando que ela só está lá e que ela não é nada de especial. Mas então agora fica o maior questionamento de todos. Se os sentimentos são algo sem importância para o Mahito, por que ele é tão obcecado pelo Itadori? Mahito é a definição da palavra liberdade. Ele se sente livre para fazer o que ele quer, do jeito que quer, e assim ignorando completamente o sentimento dos outros. Ele é egoísta, covarde, traiçoeiro, inteligente e manipulador. E todas essas características são muito humanas. Um exemplo disso é sua própria expansão de domínio, que coloca o seu inimigo na palma da sua mão, como uma vítima, preso em um quarto escuro, com medo e vulnerável. E ele mesmo disse uma vez, isso é uma guerra, e as guerras só acontecem por um único motivo, diferença de ideais. E é neste momento aqui que o Itadori vai entrar na análise. Eles se julgam iguais, engrenagens que fazem a máquina girar, como ferramentas que fazem o que foram feitas para fazer, mas ao mesmo tempo em posições opostas e com valores diferentes. A intolerância do Mahito é o maior motivo para que ele odeie o Itadori, só pelo fato do Itadori ser seu exato oposto. Itadori é um exemplo de fé, de ética, de generosidade e de gentileza. Alguém que não foi corrompido pela sujeira da humanidade. Afinal, ele realmente se preocupa mais com o próximo do que com ele mesmo. Enquanto Mahito faz de tudo pela sua sobrevivência. Desde se transformar em animais, representando a humanidade que dominou e adestrou diversas espécies. Como também com mentiras e estratégias manipuladoras. Lembrando que ele é uma maldição jovem, com uma afinidade, uma percepção do que é alma, mas que se julga muito inteligente só porque é arrogante. E assim como a gente, a sua certeza pode estar simplesmente errada. Mas sem sombra de dúvidas, o momento mais impactante da sua história também é um momento que deixa ele mais semelhante a um humano. Isso acontece quando ele sente o verdadeiro medo. Quando ele percebe que a sua força é impotente. Naquele momento ele corre e chora desesperadamente, como uma criança pedindo piedade, pedindo socorro, como se ele fosse uma vítima inofensiva lutando pela vida. O que é mais humano que uma luta instintiva pela sobrevivência. Mahito é um símbolo, um desabafo de como a hipocrisia pode existir, de como a humanidade é a sua própria inimiga. Mas mesmo assim, essa história demonstra fé. Afinal, o bem venceu o mal. Então a moral da história é que o grande exemplo a ser seguido, por mais que seja contraditória à natureza humana, é o próprio Itadori e todos os personagens éticos que entregaram a sua vida para o bem maior. Mas eu queria saber de você, a humanidade ainda tem salvação? E claro, se você quiser saber por que o Itadori é um personagem complexo e profundo em Jujutsu Kaisen, clica nesse vídeo aqui. E o mais importante, toda honra e glória a Deus. E também um salve para os nossos membros Jennifer Siqueira e Arthur Correia, que apoiam esse canal desde o começo. Se curtiu, se inscreva no canal. Super Nerdstar, tchau!